Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de duas formas, né? No primeiro momento, como uma oração. Existe até um método chamado Lectio Divina, que valeria a pena, se você entrar na internet, você encontra os passos deste método. Que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom. A gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acha que o mundo vai acabar hoje, aí começa essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente, inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana. Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então, todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia, né, de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. É a necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que é massacre. O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né?
É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal. Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando, fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum. O coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração. Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né? De desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer. Ela meteu medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa. E a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir. Ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso. A leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra. Porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental, a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio. A gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana que você sabe muito bem. Você experimenta essa realidade o tempo todo. E sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e de, sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém,
De alguma forma, o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador, eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida, eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos, você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida. Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que os seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém cuida ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal, a gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A este cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como o seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar, mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer,
Porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus, nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós, mas ao contrário, porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe esse cuidado, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente. Em saber que existe um dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural. E que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural, porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal. Porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita, a teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito do mal, da origem do mal. Mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né, como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não poderiam ser. E a partir do momento que a gente quer o que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. Por que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência ela tem origem nisso, né? Agora, o que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente julgar todas as culpas no diabo, né? É o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. Mas se o diabo quer, é a gente que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui. Outro dia uma mulher perguntou para mim: padre, o senhor faz exorcismo? Parei para pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei para ela, mas aí imediatamente eu disse: não,
Tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida é quando a gente abre as portas para ele sentar, para ele tomar um café na nossa casa, para ele tomar um whiskyzinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as possibilidades. Vem cá fumar uma maconhinha, e o diabo senta e fuma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. Não, é o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando. E aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço. E ele disse para mim assim: padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele: meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou julgar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou julgar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, né? Que enquanto não vê o filho chegando em casa, por pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar, de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando: oh, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você restabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala: eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos os vícios para mim é o socializado, né? Aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, né? E toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né? Uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal, ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que é muito mais que saber a origem dele, né? Descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? O medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então, porque eu sou limitado, eu tenho medo. Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado. Eu não posso colocar a minha mão no fogo, eu sei disso. É um limite que eu tenho, o limite da minha pele, o limite da minha condição física. Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo, por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que retira a qualidade da minha vida.
Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade. Tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo. Quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo. Porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo. E é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela. Terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, este rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes. Não significa que o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento. Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então, eu sinto medo de ser traído de novo. Mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo. Mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura. Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje, é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito. A gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? No afeto e no sentimento as coisas acontecem do mesmo jeito. E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né? para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo. Quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não.
na amizade, não. Em tudo na vida, às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? O medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então, porque eu sou limitado, eu tenho medo. Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado, eu não posso colocar a minha mão no fogo, eu sei disso. É um limite que eu tenho, um limite da minha pele, um limite da minha condição física. Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo, por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que retira a qualidade da minha vida. Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade, tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo, quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo, porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo. E é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela. Terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, esse rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes. Não significa que o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento. Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então eu sinto medo de ser traído de novo. Mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo, mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura,
Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito, a gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? No afeto e no sentimento as coisas acontecem do mesmo jeito. E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né? para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo. Quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não, na amizade, não. É em tudo na vida, às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós, com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você e você fazer essas riquezas crescerem. O primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem. Para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel, uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele, porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer,
O que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus? Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho? Mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano. É não permitindo que alguém seja enganado. É nunca fazendo parceria com a maldade. É não puxando o tapete do outro. É não inventando histórias. É não mentindo. É não caluniando. É não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar o ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou.
que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. Eu como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do Evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingismo, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. Não é ficar preso às regras, não. Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Porque Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele? Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim.
ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. É por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu abraço todo mundo neste momento, neste espírito franciscano, nessa oração linda, que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber. Neste mundo tão marcado pelo preconceito, pelo ódio, nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade não, misericórdia. A gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece, um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida. Tornar o nosso corpo um lugar onde Deus, um lugar possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Que tal experimentar a dieta da alma? Você já parou para pensar na dieta da alma? Você já, Cristian? Boa noite. Você faz dieta para a alma? Que às vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo, mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma, que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam do seu jeito de ser, do seu temperamento, elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros.
A gente vai se acostumando com esses fardos, com esses pesos, né? No evangelho de hoje, que a gente escolheu para essa leitura, para a leitura do programa de hoje, a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam. Porque é ruim ser pesado. Não é nada agradável a gente ser pesado. Se a gente está acima do peso, a gente tem dificuldade de andar com mais destreza, a gente tem dificuldade de subir uma escada. Tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais do que o nosso biotipo pede. Então a pessoa tem 1,70 m, se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter, ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo. E certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos, os nossos pés. Um corpo que tem 1,70 m não está programado para receber tanto peso. Então a dieta do corpo a gente sabe o que significa. É criar um pouco de vergonha na cara, a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis, a gente ter uma atividade física. Mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento, que nos dificultam subir outras escadas? Se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso, muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro, por exemplo. A conviver de maneira saudável, a estabelecer com o outro uma relação amistosa, leve. Então a proposta da Leila é justamente refletir essa arte de ser leve. A gente resgatar valores, por exemplo, como a gentileza. Quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida, nós estamos mergulhando no coração do Evangelho, que é o território, né, da gentileza, da fraternidade, do respeito ao outro. Enfim, tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão dificultando essa leveza interior. Ou você que já está consciente da necessidade de viver, né? De ficar um pouco melhor, de livrar-se um pouco desses fardos, aproveite para acelerar dentro de você esse processo. A teologia nos ensina: Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem diz que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa. Porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada. Para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro. É um compromisso com a gente mesmo.
A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho? Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer, essa é minha água, eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu, que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer.
Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. Padre Fábio, tenho 29 anos e tenho pensado muito enquanto para mim tudo parece ser mais difícil. Quanto mais eu luto para conseguir alguma coisa, mais longe isso me parece. Formei na faculdade de turismo como a melhor aluna da classe, mas depois de 4 anos a faculdade ainda não entregou o diploma, e o que me dificulta muito arrumar um emprego. Não desisti, fiz pós-graduação e agora estou fazendo um curso técnico em informática. Mesmo assim só consigo emprego temporário. Muitas pessoas que se formaram comigo já conseguiram um diploma, estão trabalhando, mas eu, como disse, só consigo vagas para empregos temporários. Por que na minha vida profissional tudo parece ser tão difícil, padre? Minha filha, às vezes a gente vive alguns momentos da vida em que tudo parece meio amarrado mesmo, meio truncado mesmo. Eu tenho um amigo que eu falo isso para ele de vez em quando. Tudo dá errado para ele. O cartão do banco dele bloqueia toda semana. Ele vai tirar um dinheiro, o dinheiro não sai, mas consta que depois saiu, ele tem que arrumar uma confusão no banco de novo. Todo mundo recebe a correspondência certa com a senha tal, a dele não vem. Então às vezes a gente acha que, eu vou usar um termo feio, né? Parece que outra pessoa está cagada de urubu, né? A gente fala. Desculpe minha expressão feia. Mas isso não pode se aplicar na nossa vida. A gente tem que fazer de tudo para que a gente nunca tenha esse complexo. Porque se você tem esse complexo de que as coisas só dão erradas para você, é possível que psicologicamente você se disponha a esses problemas. Tem que começar a pensar mais positivo e começar a descobrir na sua postura, será que não existe também alguma coisa do seu jeito de ser que esteja desencadeando esses desacertos todos? Porque eu não acredito em falta de sorte. Eu não, de verdade, não acredito mesmo. Não acredito em sorte nem falta de sorte. Eu acredito em perspicácia, em atitude. As pessoas na vida precisam ter atitude para que a vida dê certo. Você pode até falar, padre, mas ela foi desprivilegiada, ela estava numa situação desfavorável. Tudo bem, mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Não é verdade? Muitas vezes as coisas dão errado para nós é porque nós não temos essa lucidez de começar de ficar atento. Agora é hora de fazer isso. O diploma não saiu ainda, por quê? Porque deve estar faltando uma atitude de ir lá, de exigir aquilo que é direito seu. A faculdade não pode negligenciar o seu diploma. Não é possível que depois de 4 anos de faculdade, você ainda esteja necessitando do seu diploma e ele não está nas suas mãos. Então falta muitas vezes a atitude da nossa parte. Você sabe, minha gente, às vezes eu fico vendo, nós somos educados dentro de
Às vezes, né, você encontra pessoas, eu particularmente fui educado dentro de um contexto assim, em que a gente fica muito conformado com as coisas não darem certo. Eu precisei, num determinado momento da minha vida, quase que fazer uma quimioterapia psíquica, né? Expulsar isso de mim. Às vezes nós abrigamos dentro de nós um espírito muito conformado. Isso é muito natural de famílias simples, que acostumaram a não ter a oportunidade. Então fica sempre assim com a cabecinha, não deu certo ainda. Mas por que não deu certo? Pois é, eu fui lá e eles não souberam me explicar. Isso nós não podemos admitir. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga, sem atitude, é bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter o tempo todo cuidado para que a gente faça a coisa do jeito certo. Agora você tocou numa questão que eu acho fundamental na educação dos nossos filhos e na sociedade nos dias de hoje. Nós estamos com um excesso de gente formada em faculdade. Diploma não falta nesse mundo hoje, viu? Agora, falta especialidade técnica. Então, será que não está na hora de nós começarmos a pensar um pouco nas opções que nós estamos fazendo? Você que é jovem, você que está aí pensando que faculdade vai fazer, pense duas vezes, viu? Porque às vezes um curso técnico bem feito vai te dar muito mais oportunidade de trabalho que um diploma na mão. Aliás, eu estou tendo a graça, a alegria de assumir lá na diocese agora a vice-presidência da Fundação Dom Couto. E a Fundação Dom Couto é uma instituição, não é uma fundação da diocese que tem por objetivo fazer o bem, fazer a caridade. Só que nós não queremos mais obras assistencialistas. A gente sabe que o assistencialismo pode acomodar as pessoas. E você sabe qual que é a principal obra da Fundação Dom Couto atualmente? Formação e capacitação de jovens em áreas profissionalizantes. Aliás, esse é o caminho. Se hoje nós quisermos ajudar de maneira efetiva uma pessoa, é dar a ela a oportunidade de aprender o ofício. Se você, por exemplo, pega todas as áreas técnicas do mundo hoje, os trabalhos especializados. Então eu preciso de um pedreiro na minha casa. Meu pai era pedreiro. Meus irmãos aprenderam o ofício, mas só um deles que trabalha até hoje como pedreiro. Hoje, eu tenho amigos lá em Taubaté que trabalham com construtora. Eles falam, padre, se hoje chovesse 20 gesseiros lá em Taubaté, ainda assim faltaria mão de obra para tanto serviço que tem. Então, muitas vezes, nós estamos nos encaminhando para a faculdade e nós estamos nos esquecendo das profissões práticas. Vai chegar um momento que a gente vai precisar de um eletricista, nós não vamos ter. Vai chegar um momento que nós vamos precisar de um pedreiro, nós não vamos ter. Por quê? Porque está todo mundo se encaminhando para as faculdades, para isso, para aquilo, mas a vida prática está perdendo espaço. Então, se você tem a possibilidade de fazer alguma coisa, se você tem, de repente, aí uma aptidão, eu gosto de mexer com fio, eu gosto disso, vai estudar. Vai fazer um curso técnico de eletricista, vai se capacitar. Deixa dessa história de que todo mundo tem que ter diploma universitário, porque isso já está passando, viu? Inclusive, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque muitos dos nossos filhos vão enfrentar problemas seríssimos de desemprego no futuro, por causa do excesso de faculdades que nós temos hoje no Brasil, que virou um negócio, né? Todo mundo hoje tem faculdade, as nossas cidades estão lotadas de faculdade, e muitas vezes, na hora que nós precisamos de um bom funcionário que saiba fazer aí um bom serviço de carpintaria, de marcenaria, nós não temos. E essa é uma questão que vale a pena. Então, tomar uma atitude. Aí lá eu estava contando da fundação. Sabe qual que é a primeira turma que vai ser formada agora? Eles são especialistas em restauro de imagens. Por quê? A fundação tinha lá o museu, com muitas peças precisando ser restauradas, não tinha dinheiro para isso. Buscamos a parceria com o Senai e o SESI, e estão lá recebendo formação qualificada para depois não só reformarem as imagens, fazerem os restauros que o museu precisa, mas depois também poder trabalhar em outros lugares e levar
a profissão adiante. E o que é interessante, é a primeira turma que vai ter essa formação no Brasil e que sairá lá de Taubaté. São 26, me parece 26 ou 27 jovens se especializando em restauro de imagens. Então, vale a pena ficar com a gente pensar sobre isso, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas estão enfrentando o desemprego, porque está todo mundo com o diploma da mão, mas não sabe fazer muita coisa com aquele diploma. Então, o diploma é importante? Termos formação acadêmica é importante? Mas nós também não podemos nos esquecer que a formação técnica ela é tão importante quanto. E que hoje existe um vasto mercado de trabalho precisando desses profissionais e falta mão de obra especializada para isso acontecer. Não é tudo que precisa ser mudado. Não é assim? Há coisas que em nós já está bem. Há coisas que já estão bem posicionadas. Agora a gente precisa continuar avançando. E é por isso que Deus não nos deixa, não nos descuida. É por isso que o cuidado de Deus é uma certeza na vida humana. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente cresça. Quando eu digo, Deus cuida de mim, isso não é uma frase apenas bonita e poética, sem desdobramentos práticos na minha vida. Deus cuida mesmo de mim. Eu sinto isso nas pequenas coisas. E ao me oferecer o seu cuidado, Deus não está querendo me acomodar. Porque às vezes a gente acha que cuidar é acomodar o outro, é aconchegá-lo e impedi-lo do processo da vida. Não. O cuidado é a base de todo o crescimento. Quando eu sei que sou cuidado, então eu estou possibilitado, energizado para as mudanças que eu precisarei viver. O cuidado de Deus não é para nos acomodar. O cuidado de Deus não é para nos deixar aqui então numa preguiça espiritual, tranquilos, não. E ao dizer que Deus cuida de nós, Deus está cuidando para que a gente não fique acomodado no ser humano que nós estamos sendo hoje. Aí você pode tomar essa verdade para você. Desse banquete você faz parte. Esta verdade maravilhosa de fé, antropológica, fortemente fundamentada na história, ela é para mim e para você. Não é bom na vida a gente saber que alguém está cuidando de nós e porque nós estamos sendo cuidados, nós podemos alçar voos um pouco mais audaciosos? Os voos que nós precisamos alçar na nossa humanidade estão diretamente ligados à melhoria que nós precisamos viver como pessoas. Você perceber que no hoje da história você é convidado a dar uma resposta madura para a vida, para a circunstância que você tem, para as pessoas que estão ao seu redor, para o seu ambiente de trabalho. A mim, minha gente, incomoda muito isso, porque eu tenho consciência que o primeiro lugar da nossa evangelização é justamente no lugar das nossas circunstâncias. Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. O que ele estava querendo dizer com isso? Que eu sou, que a minha estrutura pessoal, que o meu ser, aquilo que dá sustento àquilo que eu, pessoa, sou, está diretamente ligado com as minhas circunstâncias. Então eu sou influenciado pelas minhas circunstâncias, as circunstâncias influenciam aquilo que eu sou e podem até ajudar a me transformar. Mas eu também não posso me esquecer que eu, ser, pessoa, também estou convidado a transformar as minhas circunstâncias. É uma interação o tempo todo. Você vive isso. Imagina que no seu ambiente de trabalho, você é o primeiro ser responsável a transformar as circunstâncias. Aí você não fica mais esperando que o outro seja melhor, que o outro seja honesto, que o outro seja verdadeiro, não. Deus cuida de você e automaticamente você está comprometido com essa necessidade de transformar a sua circunstância. Por isso que nós acreditamos que Jesus é capaz de mudar o mundo. Por quê? Porque nós acreditamos na possibilidade do nosso coração ser diferente. Essa frase, Deus vai mudar o mundo, só pode ser verdadeira no momento em que nós assumimos o compromisso de sermos este mundo a ser transformado.
O cristianismo é essa força que nos empenha, que nos coloca numa luta o tempo todo para fazer a diferença no ambiente onde nós estamos. É por isso que a lei, antes de estar escrita no papel, ela tem que estar inscrita dentro de nós. Não é porque o papel me proíbe ou me permite que eu farei ou deixarei de fazer. Jesus já dizia isso. A lei tem que estar gravada nos vossos corações. Ele dizia isso ao povo daquele tempo por uma razão muito simples. Amarravam a lei nos rins, né? Dentro dos pacotinhos, escreviam os trechos da lei, e amarrando, cingindo na cintura, os homens e mulheres daquele tempo acreditavam que estavam com a lei internalizada. Mas Jesus diz, não adianta nada esta lei estar pendurada em vocês se ela não estiver dentro do coração. E Jesus é muito sábio. Por isso que ele revolucionou o mundo e por isso que ele continua revolucionando a nossa vida, as nossas estruturas, porque ele vai na raiz da história, lá no lugar onde a gente aprende. A pedagogia nos diz que o ser humano pode ser melhor à medida em que ele aprende e apreende a bondade como um valor, um código de conduta, caráter, cidadania. São valores que fazem diferença no lugar onde nós estamos situados. E por isso que Jesus dizia que a lei que deve verdadeiramente orientar os nossos corações não é essa que está inscrita nos papéis, nem nos códigos, nem nos livros, mas é a lei que está escrita dentro de nós. E é essa lei que nós queremos escrever aqui. É esta lei que eu faço questão de ajudar você. Eu, como padre, eu estou diretamente comprometido a inscrever essa lei dentro de você. Sabe por quê? Porque se essa lei estiver inscrita dentro de você, ninguém te segura. Você vai longe, porque eu tenho certeza disso. Quando nós temos estas leis inscritas dentro de nós, nos princípios da honestidade, da cidadania, do amor ao próximo, do respeito a Deus, da fraternidade, quando nós temos esta lei inscrita dentro de nós já estamos construindo o céu na terra. Eu fico vendo essa campanha política que às vezes dá nojo na gente em ver, em assistir pela televisão. Eu fico pensando, oh meu Deus, quando é que nós vamos verdadeiramente internalizar os valores que podem mudar este país? E aí eu penso, não é no candidato não, porque eu não tenho como interferir naquele candidato e fazê-lo trabalhar de maneira honesta pelo povo. Eu tenho os meus candidatos nos quais eu acredito. Você tem os seus. Mas agora eu fico pensando que nós temos como interferir na nossa conduta. O Brasil começa em mim. O Brasil começa em você. Quando você vai descobrindo que existem irregularidades na sua vida que não podem, que estão erradas, e aí você corre para consertar, você corre para corrigir. É assim que a gente vai mudando. E você tem o direito de viver isso. Você tem o direito de ser mais inteiro, de transformar as suas circunstâncias, de ser um ser humano mais leve, mais feliz, mais realizado, porque outra coisa Deus não quer. Deus nos quer felizes. Deus quer você feliz. Mas pode ser que hoje você tenha obstáculos. Então vamos aprender a libertar esses obstáculos da sua vida. Você merece. Você merece, você tem direito. A palavra de Jesus é para inscrever esta lei dentro de nós, registrar. De maneira que nós possamos segui-la, não porque alguém está nos pedindo, não porque alguém está nos obrigando e nem nos mandando, mas é porque nós a conhecemos e nós sabemos o bem que ela pode fazer em nós. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.